Vamos orar e já passar o microfone às mãos do presbítero irmão Levi. Pai querido que estás no céu, mais uma vez, ó Pai, falamos contigo neste momento, ó Pai, com o Senhor. Gratos a Ti pela Tua misericórdia, por estarmos aqui mais uma vez, Senhor, para Te louvar, Senhor, exaltar o Teu nome. Agora, neste momento, o Teu servo irá nos trazer a mensagem da palavra, da Tua palavra, ó Pai. Continua, Senhor, usando o Teu Filho, ó Pai, neste momento, nós queremos pedir para que o Senhor venha, Senhor, falar em cada coração, através daquilo que o Senhor colocou já no coração dele, Pai. Nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Presbítero irmão Levi. A paz do Senhor a todos, graças a Deus por mais este momento na casa de Deus, porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então é lógico que hoje, como é um culto ao vivo, pela internet, então aqui no templo não temos pessoas participando do culto, mas aí no seu lar, você que está ouvindo, participe conosco deste culto e vamos meditar um pouco na palavra de Deus agora. O livro de Salmos, no capítulo 121, diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ali o salmista diz, meu socorro vem do céu, do Senhor que fez os céus e a terra. Então, nós estamos vivendo um momento no nosso país, no mundo, em que buscamos respostas, buscamos de onde vem, de onde poderá vir alguma coisa que nós podemos nos agarrar. Eu lembro até de um seriado meio antigo que tinha na televisão, que estavam se desenrolando um fato lá e de repente alguém passava apurado e alguém dizia assim: quem poderá me salvar? Aí nisso pulava um rapaz lá todo fantasiado e diria: eu, Chapolin Colorado. Parece até engraçado isso. Muitos vão lembrar disso. É claro que nesta noite eu não quero falar aqui do Chapolin Colorado, mas eu quero falar quem poderá nos salvar, porque estamos vivendo um momento difícil. Estamos já, acredito que mais de mês nessa questão da pandemia, que todos estão passando por isso, todos estamos passando por isso. Haja visto que não temos pessoas em nossos templos, temos que ficar fazendo o culto desta forma, em live, né? E a gente fica se perguntando, de onde virá o nosso socorro? Aí muitos pensam, virá do nosso congresso, do nosso presidente. E daí essa semana a gente passou por momentos na nossa política que abalou até um pouco as estruturas de quem confiava tanto em determinadas pessoas. Os irmãos todos sabem do que aconteceu essa semana com relação a Bolsonaro, a Moro. Eu não estou aqui para dizer se esse é certo ou se aquele é certo. Eu só quero dizer que aonde estamos colocando a nossa confiança. E eu acredito que Deus dirige tudo. Deus dirige tudo na nossa vida. Inclusive nesta noite, neste culto, quando me fez meditar nesse salmo na minha casa e chegar aqui, o presbítero João Rondon lê exatamente o Salmo 46. Eu quero meditar um pouco nesse Salmo 46. Você que está aí em casa, abre a Bíblia e vamos meditar juntos nas palavras desse Salmo. O salmista ainda diz no Salmo 20, verso 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. É baseado nisto, no nome do Senhor, que nós estamos aqui nesta noite. É baseado nisso que nós vivemos. É claro que devemos confiar nos nossos governantes, foi o próprio Deus que os colocou ali. A Bíblia diz que toda autoridade vem de Deus, toda autoridade é constituída por Deus. Então devemos sim confiar e orar por eles. Vamos orar pelo nosso presidente, vamos orar por todos os seus ministros, para que Deus continue cuidando deles e através deles governando a nossa vida. Agora, que nós não podemos é ficar olhando para eles como se fosse a resposta para nós. Principalmente nós, os cristãos, que sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 46 diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.
Aí muitas vezes eu já até ouvi alguém dizer assim: puxa, mas eu estava vivendo um momento de angústia e pedi a Deus naquele momento e não obtive respostas. Deus não me respondeu naquele momento. A Bíblia diz que Deus nunca dá uma prova para a gente que a gente não possa suportar. Então, de repente, será que aquele ali era o teu momento de angústia de verdade? Ou você estava vivendo apenas um probleminha que, se você parasse para olhar de um outro lado, você viria que nem precisaria naquele momento clamar, mas você mesmo, com as suas próprias forças, com a sabedoria que Deus te deu, poderia sair daquilo naquele momento. Eu quero lembrar aqui do profeta Jonas. A Bíblia fala do profeta Jonas, é claro, lá no livro de Jonas, que ele recebeu uma mensagem de Deus para ele ir pregar numa determinada cidade, mas ele não queria ir lá, porque ele não queria que aquele povo se convertesse. Então ele tentou desviar o caminho. Então desceu para Tarsis, desceu para um navio, desceu para o porão do navio e ele dormiu. Até então estava tranquilo. Quando os marinheiros viram que o navio ia afundar, acordaram ele e falaram: ei, você, quem é você? De onde você vem? Até aí Jonas estava ainda tranquilo. Aí quando ele viu a situação apertando, ele disse: o culpado sou eu, me jogue no mar que tudo estará resolvido. Mas até então, jogar no mar, qualquer um de nós pode pular no mar e sair nadando. Mas quando Jonas pulou no mar, Deus enviou um grande peixe que o tragou. Aí dentro do ventre do peixe, a Bíblia diz que das profundezas, das entranhas do peixe, Jonas clamou. E a Bíblia diz assim, que ele disse: da minha angústia clamei ao Senhor. Porque aí eu perguntaria: quem poderia salvá-lo ali do ventre de um peixe? É dessa mensagem que eu quero falar nesta noite. De um lugar que a gente está, que não temos mais condições de se salvar, ou nem ninguém daqui aos nossos olhos poderia nos salvar. Então nessa hora nós olhamos para Deus, que Ele poderá nos salvar. O verso 2, continue comigo no Salmo número 46. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Não temeremos? Se os montes transportar para o meio dos mares, quer dizer, trocando em outras palavras, se a terra virar mar, ou se, como diz uma determinada, se o mar virar sertão e a terra virar mar, não temeremos? Volto de novo para a Bíblia, que diz assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: arreda-te daqui, e ele se arredará. Então, se nós podemos ter essa fé e Deus nos dá isso, por que temeremos ainda que os montes se mudem? É por isso que o salmista diz aqui: não temeremos ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Verso 3: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes abalem pela sua braveza. Eu conheço um hino, que você também conhece, que diz assim: ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir. Daí vem a resposta: as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar. Eleva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Palavras de Jesus a quem escreveu este hino, dizendo que ainda que os montes se turbem, como diz essa palavra, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E quando a Bíblia fala em rio, alguém já viu rio turbulento igual ao mar? Rio tendo ondas violentas? Não, o rio é sempre calmo, a não ser que ele esteja num lugar montanhoso, mas o rio sempre está da mesma forma.
Por isso que diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Rio fala de tranquilidade, de calmaria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Nesse lugar nós devemos estar. Quando a gente olha para coronavírus, problemas na política, problemas aqui, e aí a gente vai querer estar em casa, né? Não tem o que fazer, liga a televisão, desespero, mais problemas, gente se matando por causa de situações que estamos vivendo. Eu acredito que situações que estamos vivendo que é para fazer nós pararmos e pensar e analisar a nossa vida e analisar o caminho que estamos passando, percorrendo, para ver se estamos no caminho correto. E muita gente se desespera por causa justamente dessa situação, que de repente poderia ser uma solução para nós, um novo caminho a se seguir, um momento de reflexão. Verso 5: Deus está no meio dela, não será abalada. Essa é a confiança que nós temos nele, que Deus está no meio de nós. Deus está o tempo todo com os seus servos. Não só com os seus servos, Deus está o tempo todo no mundo. Nada acontece no mundo sem a permissão de Deus. Não é só na igreja que Deus está. Deus está no mundo, foi Deus que criou o mundo. Deus criou os céus e a terra, a lua, as estrelas e tudo o que há no mundo foi Deus que criou. E tudo que acontece é permissão de Deus. Nada acontece nesta terra sem que Deus permita. Então foi Deus que permitiu o coronavírus? Sim, foi. Porque eu não sei, aliás, nós nunca sabemos os planos de Deus totalmente. Tem coisas que Deus faz e a gente só vai entender lá na frente, e tem algumas outras coisas que a gente nunca vai entender enquanto nesta terra, porque faz parte dos planos de Deus. Mas está no controle de Deus, sim. Então aqui diz: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Tem um outro versículo muito bonito que diz: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então quer dizer, por mais que estejamos passando por um momento difícil, o verso diz: Deus a ajudará a romper da manhã. Eu sempre digo assim, você já parou para pensar naquela hora que está chovendo? Essa noite eu até acordei e estava um temporal ali pelas 4, 5 da manhã. Estava um temporal, você olha para fora e vê aquele tanto de chuva. A impressão que você tem naquele momento não é que nunca vai parar de chover mais? Ou você imagina, daqui 5 minutos para. Não, você nunca consegue saber se daqui 5 minutos para, ou vai durar a noite inteira, ou vai passar o dia chovendo. Você só tem a certeza de que uma hora para. Porque por todos os anos que nós vivemos nessa terra, a gente sabe que a chuva vem, por pior que seja, uma hora ela passa. Então o momento que estamos vivendo no nosso mundo também vai passar. E essa é a esperança que nós temos, de que não devemos desesperar, porque vai passar também, enquanto houver vida. Tem uma parte na Bíblia que eu acho bonito, lá no tempo de Noé, que Deus mandou o dilúvio, e o dilúvio destruiu toda a raça humana naquela época, ficando só Noé e sua família que foram salvos na arca. E quando eles saíram da arca, Deus olhou e falou: vou colocar um sinal sobre a terra. E colocou um arco-íris. Se você não sabe o que significa arco-íris, significa um sinal de Deus, dizendo que enquanto houver gente na terra, nunca mais a terra será destruída por água. Aquele foi um concerto que Deus fez com o homem, que nunca mais destruiria o homem com água. Aliás, vale te dizer isto: cada vez que você olhar no céu e ver o arco-íris, não é por acaso que ele está ali, não é por causa das gotículas de água. Claro que tem uma explicação científica, sim, tem. Tudo nessa terra é regido pelas leis da natureza, mas aquele é um sinal de que Deus fez uma promessa de que nunca mais destruiria a terra com água. Então nós podemos ter a certeza de que, por pior que seja a tempestade de água, não é o final, não é o fim. De manhã ou à tarde, aquilo vai passar. Então tudo que a gente vive neste momento, que nem o momento que estamos vivendo na terra hoje, é um momento difícil, como se fosse uma tempestade, mas também vai passar, né? Verso 6: as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Não é o que está acontecendo mais ou menos hoje, no momento? As nações se embraveceram, os reinos se moveram, quer dizer, nunca se houve tanto, eu diria assim, tanta união na terra em prol de um único objetivo, que é acabar com o coronavírus,
Nunca houve alguma coisa que juntasse tanto o ser humano. Você já pensou se não é esse o objetivo desse vírus? Fazer o ser humano se juntar num só, para tentar achar uma solução? É só uma suposição. Então nunca houve isso. Então o verso diz aqui: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Sempre que fala de Deus, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu, quer dizer, sumiu, acabou. Porque se a gente for comparar o poder de Deus com aquilo que existe aqui na terra, é só nós pararmos para pensar com um pouquinho do que nossa mente consegue viajar, e saber que há muitos anos atrás, o homem saiu da terra e foi até a lua. Puxa, viagem, né? Foi até a lua. Mas daí você olha lá no globo terrestre, ou procura na internet aí, e vai ver o tamanho do espaço, o que é a lua em relação à terra, qual a distância. É uma distância assim, ó. Aí você viaja, passa da lua, vai para outros planetas. Qual a distância dos outros planetas? Tem muitos deles que não foi conseguido nem calcular ainda. Aí quando você, puxa, quantos planetas, que tamanho que é isso? Aí você imagina, mas o que é tudo isso? É apenas a nossa Via Láctea, que é uma das vias, é uma das galáxias que existe no universo. Aí você sai e alguém já conseguiu imaginar o tamanho das outras galáxias? Ou você sabe o tamanho, quantas existem? Então imagine tudo isso, você vai saber o tamanho de Deus. E daí nós aqui na terra, às vezes achamos que somos grandes coisas, né? Que somos assim, poderosos. Eu quero fazer até aqui uma alusão a um amigo meu, que ele não, eu não vou dizer que ele não acredita na Bíblia, ele tem lá suas convicções, e um dia ele disse até que a Bíblia devia ser reescrita. E ele até sugeriu alguns versículos que devia ser colocado lá, que nem vem ao caso aqui. Mas às vezes eu paro naquilo e fico pensando, que tamanho que será que ele imagina que é Deus? Se ele acha que pode sugerir um versículo para ser escrito na Bíblia? Então eu chamaria a tua atenção para pensar, qual o tamanho de Deus? A tua mente consegue viajar até determinadas galáxias, você não sabe nem o nome. E onde está Deus? Bem depois dessas galáxias, saber que foi Ele que criou tudo isto. Foi Ele que criou tudo isso. Então por isso tudo está nas mãos dEle. Então por isso que esse versículo diz assim: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos, eu gosto da Bíblia porque a Bíblia se autoexplica. Então quando fala que o Senhor dos exércitos, o que é o Senhor dos exércitos? Senão o dono dos exércitos. Porque o exército dos Estados Unidos é imenso. Tanto é que hoje quando a gente ouve falar que os Estados Unidos vai entrar numa guerra, você já pensa, pronto, acabou a guerra, então os Estados Unidos vai lá e derruba todo mundo e pronto. E é só um exército, dos Estados Unidos. E cada país nessa terra tem um exército. Eu estava até em casa hoje pensando, quando li isso aqui, se o homem teria poder hoje para destruir o mundo. Porque nós sabemos que essa terra será destruída. Aliás, foi falado hoje na live, lá o pastor Manuel falou, que essa terra será destruída por fogo. E aí eu estive pensando lá, será que o homem tem poder bélico hoje para destruir o mundo? Eu até diria que sim. Porque uma boa parte, eu acredito que uma boa parte dos nossos armamentos não são assim expostos para a gente saber que existe. Mas o homem teria essa capacidade sim. Por quê? Porque tem exércitos poderosos. E aqui o verso diz, o Senhor dos exércitos está conosco. Quer dizer, quem domina todos os exércitos da terra está conosco. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, Eliseu estava vivendo um momento difícil porque o rei da Síria mandou um exército para capturar Eliseu. Por causa da situação que houve lá, Deus revelava para ele todos os planos do rei da Síria. Então quando ele ficou sabendo disso, ele falou, manda buscar esse homem lá, porque ele está atrapalhando nossas guerras. Então o rei da Síria mandou um exército buscar Eliseu. Então quando o moço de Eliseu acordou de manhã, olhou em volta das colinas, as colinas estavam cercadas com o exército da Síria. Aí ele se desesperou, correu para dentro de casa e disse, Senhor, homem de Deus, estamos mortos, né? Palavras minhas, isso não está na Bíblia. Estamos mortos porque o exército da Síria está cercando toda a nossa casa, nosso lugar. Aí Eliseu falou, Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja.
Aí Deus abriu os olhos do moço e ele enxergou carros e cavalos de fogo ao redor deles, protegendo eles dos exércitos. Então por isso que aqui o salmista diz: o Senhor dos exércitos, que não tem exército maior do que o exército do nosso Deus. E Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Os versos 8 e 9 falam: quem conhece a Deus? Eu estou perguntando, quem conhece verdadeiramente a Deus? Verso 8: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Basta ver uma pequena desolação que está acontecendo agora. Então foi Deus que mandou isso, não foi o diabo. Tudo está no controle de Deus. Então se isso veio do diabo, Deus permitiu. Senão o diabo não faria se Deus não tivesse permitido. Tudo está sob o controle de Deus. Nunca se esqueça disto. Por pior que seja a situação, Deus está controlando e Ele tem os seus intuitos, que muito tempo depois a gente vai conseguir entender. Ou como já disse aqui, tem umas coisas que não é para o ser humano entender, mas a certeza que nós podemos ter é que Deus está controlando. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Ou em outras palavras, diria assim: Ele faz o que quer. Ele tem o mundo em suas mãos. Ele tem o controle absoluto de tudo. Verso 10: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Esse verso é o verso mais forte, mais importante desse salmo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí alguém pode perguntar assim: mas eu sou Deus? Deus? Quem é Deus? Então Moisés estava lá no deserto, Deus apareceu para Moisés e disse: Moisés, vai lá, fala com o faraó que eu vou, através de você, libertar o meu povo que está lá sendo cativo por faraó. Aí Moisés, tremendo de medo, falou: mas eu não sei nem, não sei nem falar direito, o que eu vou chegar lá e falar? Se eu chegar lá e eles perguntar: quem que te mandou? O que eu vou dizer? Deus disse para ele: diga que eu sou te mandou, eu sou o que sou. Parece uma explicação pouca, né? Mas para nós, mesmo os grandes professores de português aí que pode estar me ouvindo, você explicaria Deus. Você tem uma palavra para explicar no nosso, eu até diria, grande vocabulário. Você tem uma palavra para explicar Deus? Um ser todo-poderoso, grandioso, que não conseguimos imaginar. Pronto, está explicado. Não conseguimos imaginar. Então por isso Deus diz: eu sou o que sou. E isso basta para nós. Isso basta, porque nós vivemos por fé e não por vista. Nós não vivemos aqui segundo as regras do mundo, porque o nosso reino não é deste mundo. A Bíblia mesmo já diz que o nosso reino não é deste mundo. Não que daí por causa disso, então nós somos extraterrestres. Não, somos pessoas normais como eu, qualquer um de nós. Somos pessoas normais que vivemos aqui, seguimos as leis da terra, somos sujeitos a todas as nossas leis. Mas vivemos por espírito, queremos viver de uma maneira que quando tudo isso aqui acabar, teremos um lugar para nós no céu. Por isso que o nosso objetivo aqui não é tudo isso que estamos passando, e a gente não se desespera por isso. Então se você vê aí do lado da sua casa um crente, se você não é crente, vê aí do lado da sua casa um crente que está tranquilo, você pensa: poxa, mas o mundo está caindo, todo mundo falando em morte, em coronavírus, e esse aí está cantando. É porque ele vive pela fé. E ele sabe que por mais que a gente viva aqui nessa situação, Deus não vai deixar nós permanecermos nisso. Ele vai nos tirar disso. Então o verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então no final de tudo, Deus será exaltado. Eu já falei outras vezes que às vezes quando a gente pensa assim: Deus será exaltado, então é normal a gente como ser humano, às vezes até um pouco egoísta, pensar: não, então é só Deus que tem que ser exaltado, então eu não sou nada. Eu sempre digo assim na minha igreja lá: quando Deus é exaltado em nossa vida, isso quer dizer que nós nos tornamos alguém. Nós nos tornamos alguém quando Deus aparece em nossa vida. Porque nós somos apenas barro, fomos feitos do pó da terra. Deus soprou em nós o fôlego da vida. Então nós não somos mais do que barro. Tanto é que a Bíblia diz que o homem é pó, veio do pó e ao pó tornará. Então quando a gente consegue refletir Deus em nossa vida e Deus brilha em nossa vida, Deus é exaltado em nossa vida, aí sim nós somos alguém. Então é dessa forma que nós devemos ver a exaltação de Deus, como que Ele
dividisse um pouquinho da sua glória conosco. Então por isso que diz: serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Verso 11: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E para encerrar essas palavras, vamos voltar ao verso 4 desse mesmo livro, Salmo 46, verso 4 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Estamos vivendo aqui, sim, estamos nesta terra. A própria Bíblia diz que a gente vive aqui 60, 70, 80 anos, o que passa disso é enfado e canseiro. E que digam aqueles que já passaram de 70, 80, se não é cansaço, e a gente tem que fazer uma força para conseguir ainda sobreviver depois que passa dessa idade, porque está na Bíblia, e tudo que está escrito na Bíblia se cumpre, quer você queira ou não, quer você acredite ou não, a Bíblia se cumpre sempre ao pé da letra. Então a Bíblia diz que o que passa disso é canseiro e enfado. Mas enfim, vivemos aqui por esse tempo. E aqueles que se cuidam até um pouco mais, eu diria que conseguem chegar até uma idade maior, vivendo de maneira mais tranquila. Mas de uma forma ou de outra acaba terminando. Então nossos anos aqui é essa média de 70 anos. E depois, para onde nós vamos? Esse salmo diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso 1: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O verso 4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. É para lá que nós vamos, para o santuário das moradas do Altíssimo. Então que venha coronavírus, que venha varíola, malária, seja lá o vírus que for, até porque vivemos numa terra que quando acabar o coronavírus, pode ter certeza que daqui a uns anos lançarão ou virá, sei lá de onde, enfim, isso vai acontecer. Então nós devemos estar preocupados para onde nós vamos depois que saímos daqui. E nessa hora, então eu lembro do hino que diz assim: tenho lido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distantes, meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele porto encontrar. Além do rio existe um lugar para mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. Tenho já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol no poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer afinal.
além do rio existe um lugar para mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. Por isso que a gente fica tranquilo enquanto vive aqui. Venham tempestades, venham turbulências, venham problemas, venham reis e governantes corruptos, venham problemas na política, venham doenças que parecem incuráveis aos nossos olhos, venham problemas até mesmo dentro das nossas igrejas. Não teremos motivo para desesperar, sabendo que Deus está no controle de tudo e na hora certa Ele nos tirará daqui. E enquanto isso, tem um verso na Bíblia que diz assim: quando Cristo vier, Ele quer nos encontrar fazendo assim. Assim como? Vivendo, trabalhando, saudando uns aos outros, ajudando uns aos outros. Aliás, uma coisa que eu sempre digo, que o grande motivo de nós estarmos aqui é ajudar o nosso irmão. Quando você acha que não precisa mais do seu irmão para viver, ou que você não tem nada a ver com a vida dele, cessou o seu motivo principal aqui na terra. Devemos nos ajudar uns aos outros para ao final da vida, juntos, abraçados, subirmos para esse lugar além do rio. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Espírito Santo explique melhor essa palavra no coração de cada um que ouviu, e que Deus esteja no coração e na mente e no corpo e na vida e na casa e na família de todos vocês, em nome de Jesus. Amém.